Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. As Escrituras revelam que apenas Deus é imortal. De fato, Paulo escreve que Deus é o único que possui a imortalidade. Ele é autoexistente, não criado, não tendo começo e nem fim. As Escrituras, em parte alguma, descrevem a imortalidade como uma qualidade ou estado em que o homem, ou sua alma ou espírito, possui inerentemente. Os termos usualmente traduzidos como alma e espírito ocorrem mais de 1.600 vezes na Bíblia, mas em nenhum caso estão associados a conceitos de imortalidade. Em contraste com Deus, os seres humanos são mortais. A Escritura compara a nossa vida como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Somos apenas carne, vento que passa e que já não volta. O homem nasce como a flor, murcha, foge como a sombra e não permanece. Deus é infinito, nós finitos. Deus é imortal, nós mortais. Deus é eterno, nós transitórios. Na criação, de acordo com Gênesis 2, verso 7, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Quando Deus criou Adão e Eva, concedeu-lhes liberdade de decisão. Eles poderiam obedecer ou deixar de fazê-lo. A continuação de sua existência dependeria de contínua obediência por meio do poder de Deus. Assim, a imortalidade do homem era condicional. Deus esclareceu cuidadosamente que, ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o casal perderia o dom da imortalidade. Deus o advertiu: no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Contradizendo a afirmativa divina de que a desobediência acarretaria a morte, Satanás assegurou: é certo que não morrereis. Mas, depois de desobedecerem a Deus, Adão e Eva descobriram que o salário do pecado é real e dolorosamente a morte. Foi tão somente a misericórdia de Deus que protegeu Adão e Eva da morte instantânea. O Filho de Deus se oferecera para dar sua vida a fim de salvar Adão e Eva, dar a eles uma segunda chance. Era o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Salomão disse que a morte é o pó voltar à terra como era e o espírito voltar a Deus que o deu. Na Bíblia, nem o termo ruach, nem o termo grego pneuma para espírito se referem a uma entidade inteligente, capaz de existência consciente fora do corpo. Ao contrário, os termos ruach e pneuma se aplicam ao fôlego de vida, princípio vital da existência que anima os seres humanos e até mesmo os animais. Resumindo, biblicamente, a equação da vida é o pó da terra mais fôlego de vida, e a fórmula da morte é o pó da terra menos o fôlego de vida, ruach ou pneuma. O fôlego da vida retorna para Deus quando nós morremos. Sendo assim, qualquer manifestação sobrenatural de mortos conversando com vivos, como acontece no Espiritismo, é um engano satânico. A Bíblia ensina que Satanás, o pai da mentira, foi quem inventou o Espiritismo e fez as primeiras sessões mediúnica ao entrar na serpente e enganar Eva com as palavras: certamente não morrereis. Muitos se confundem também quanto ao lugar para onde vão os mortos. Esse lugar, muitas vezes traduzido como inferno, o Antigo Testamento chama de Sheol, uma palavra hebraica, e o Novo Testamento de
Hades, uma palavra grega. Nas Escrituras, Sheol normalmente significa apenas sepultura. O significado de Hades é similar ao de Sheol. Todos vão para esse lugar até a volta de Jesus, no caso dos justos. Já no caso dos maus, eles ressuscitarão 1000 anos após a volta de Cristo para receber o castigo final. Embora as pessoas nasçam mortais, a Bíblia as estimula a buscarem a Jesus, a fonte da imortalidade. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus não só destruiu a morte, como trouxe a luz e vida e a imortalidade. Paulo escreveu, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Sua ressurreição é a certeza da ressurreição dos que o amam e o aceitam como Salvador. O próprio Cristo disse que sua voz abriria os sepulcros e ele ressuscitaria os mortos. Antes de ressuscitar o amigo Lázaro, Jesus pronunciou uma das frases mais belas e cheias de esperança. Ela aparece aqui em João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Uma felicidade eterna ao lado de Cristo e daqueles que amamos está à distância de um sim. Jesus, eu te aceito.